Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Ciências da Saúde. E nessa aula eu irei falar sobre o hipotireoidismo. Os distúrbios do sistema endócrino muitas vezes envolvem uma hipossecreção, que é uma produção ou liberação inadequada ou deficiente de um determinado hormônio, ou esses distúrbios eles podem ocorrer devido a uma hipersecreção, que consiste na liberação excessiva de um determinado hormônio. Então aqui eu tenho apenas alguns exemplos, né, de distúrbios, de doenças, né, do sistema endócrino, né, como por exemplo o hipotiroidismo, o bócio, hipertiroidismo, que são distúrbios endócrinos que acometem a glândula tireoide, e tem aqui o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2, que já são distúrbios do sistema endócrino que acometem o pâncreas, certo? Então, nessa aula, eu irei falar exclusivamente sobre o hipotireoidismo. Então, o hipotireoidismo é uma das doenças endócrinas mais comum e é caracterizado pela hipossecreção, ou seja, por uma liberação diminuída, né, dos hormônios da tireoide, o T3 e o T4, né, a tiroxina e a triiodotironina, que são os hormônios tiroidianos. E as causas do hipotireoidismo e seus respectivos mecanismos patogênicos podem, essas causas podem ser classificadas de duas formas, como por exemplo, uma causa congênita, o hipotireoidismo ele pode ser decorrente, né, de uma causa congênita, ou pode ser decorrente de uma causa adquirida. No caso do hipotireoidismo congênito, pode ter como mecanismo patogênico uma aplasia ou uma hipoplasia da glândula tireoide, e também pode ser decorrente de defeitos na biossíntese ou até mesmo na ação dos hormônios. Já no caso do hipotireoidismo por causas adquiridas, existem diversas causas, que podem levar no decorrer da vida do indivíduo a desenvolver o hipotireoidismo, ter essa hipossecreção, essa liberação diminuída dos hormônios tiroidianos. Então aqui eu tenho dois exemplos de causas, que é a tiroidite de Hashimoto e deficiência de iodo. No caso aqui, a tiroidite de Hashimoto é considerada a causa mais comum de hipotireoidismo, que se dá por uma destruição autoimune da glândula tireoide, onde componentes do sistema imunológico do próprio indivíduo irão atacar as células foliculares da glândula tireoide e dessa forma irá desenvolver um processo inflamatório e a glândula ela se torna uma glândula deficiente, com relação à capacidade de produzir os seus próprios hormônios. Já no caso do hipotireoidismo por uma deficiência grave de iodo, isso se tem como mecanismo patogênico a diminuição da síntese, ou no caso da liberação dos hormônios tiroidianos, porque o iodo é uma substância que é importante para a síntese desses hormônios tiroidianos. O iodo é obtido através da alimentação, através da nossa dieta principalmente, e a partir do momento que essa substância ela está livre no sangue, as células foliculares conseguem captar para conseguirem sintetizar os hormônios tiroidianos, no caso o T3 e o T4. Então, em uma deficiência grave de iodo, isso vai interferir nessa capacidade de sintetizar e de liberar esses hormônios através das células foliculares. Então, com relação à tiroidite de Hashimoto, como eu falei anteriormente, que é a causa mais comum de hipotiroidismo, a sua patogênese ainda é incerta, mas é possível citar, e tem aí como fato, até o momento, de que ocorre um defeito nos linfócitos T supressores, então a tiroidite, essa autoimunidade, ela pode ter início a partir de defeito
nos linfócitos T supressores, que são células do sistema imunológico importantes para a regulação das respostas imunológicas. Então, esses linfócitos T supressores, eles defeituosos, eles podem possibilitar, né, a interação dos linfócitos T com antígenos específicos presentes na membrana das células foliculares da tireoide. Então, quando esses linfócitos eles são sensibilizados aos antígenos presentes na membrana dessas células tiroidianas, das células foliculares, são produzidos autoanticorpos. E esses autoanticorpos eles reagem, né, contra esses antígenos próprios presentes nessas células foliculares. E esses autoanticorpos produzidos, né, decorrente dessa sensibilização, são três, que é o anticorpo antitireoglobulina, o anticorpo antitireoide peroxidase, que também é denominado, é conhecido como anticorpo antimicrosomal, e o anticorpo antirreceptor TSH, que é um receptor, um anticorpo que ele pode bloquear, causar o bloqueio do receptor de TSH. Então, esses autoanticorpos eles estarão presentes, né? Como, por exemplo, no sangue do paciente, que podem ser detectados através de exames imunológicos específicos que auxiliam no diagnóstico, na identificação da causa do hipotiroidismo, no caso, né, com relação aqui à tiroidite de Hashimoto, a partir do momento que ocorre a identificação desses autoanticorpos. Com relação às características clínicas do hipotiroidismo, então o hipotiroidismo na idade adulta, ele provoca mixedema, que acomete cerca de 5 vezes mais as mulheres do que os homens, como vocês podem ver aqui nessas imagens, né, que temos aqui diferentes pacientes com hipotiroidismo, podemos notar um aspecto abatido e apático dessas pacientes, apresentando mixedema palpebral e também uma face áspera e pálida. Então, uma pessoa com mixedema, ela apresenta outras manifestações clínicas também, como, por exemplo, redução da frequência cardíaca, baixa temperatura corporal, aumento da sensibilidade ao frio, a pessoa fica intolerante ao frio, assim como cabelo e pele ressecados, fraqueza muscular, letargia geral e tendência a ganhar peso com facilidade, né? Então, essa tendência de ganhar peso com facilidade está diretamente relacionado a essa deficiência, a essa diminuição, né, da secreção dos hormônios tiroidianos, do T3 e T4, que esses hormônios eles são importantes para o controle da taxa metabólica basal. Então, nenhuma situação, né, de hipossecreção, né, nenhuma hipossecreção, uma diminuição desses hormônios no organismo do indivíduo, essa taxa metabólica basal ela ficará diminuída e, decorrente dessa diminuição, o indivíduo ele tem uma tendência maior a ganhar peso, né, com facilidade, também ter uma maior dificuldade de perder peso, né, também, certo? Nos estágios iniciais da tiroidite de Hashimoto, a glândula ela fica difusamente aumentada, óbvio, decorrente de um processo inflamatório que está acontecendo, né, decorrente dessa autoimunidade. Então, além desse aumento difuso, a glândula ela fica firme, elástica e nodular. Já nos estágios mais avançados da tiroidite, a glândula pode sofrer atrofia e fibrose. Tá? Imagens, como vocês podem ver aqui, observadas a partir do microscópio, ou seja, através de uma imagem microscópica, a partir de uma biópsia, né, de um fragmento obtido de uma glândula com tiroidite de Hashimoto, pode-se observar uma destruição dos folículos tiroidianos e também podemos observar uma infiltração linfocítica. Como vocês podem ver aqui, principalmente nessa região, todos esses pontinhos mais escuros, né, um roxo aqui mais escuro, são linfócitos, né?
está havendo nessa região uma infiltração linfocítica contribuindo ali para um processo inflamatório intenso, em que essa inflamação ela vai levar à destruição das células foliculares e, consequentemente, né, isso acaba repercutindo aí na função, né, geral dessa glândula, né? Lembrando que as células foliculares elas são as células secretoras dos hormônios tiroidianos. Então, uma vez essas células sendo destruídas, isso irá diretamente repercutir na função total da glândula com relação à produção dos seus hormônios específicos. Com relação ao diagnóstico e ao tratamento, os principais achados laboratoriais no hipotiroidismo que auxiliam no diagnóstico do hipotiroidismo, a gente consegue identificar isso através de uma amostra de sangue do paciente, a partir da dosagem, né, das concentrações dos hormônios tiroidianos, assim como do hormônio estimulante da tireoide, do TSH. Então, os principais achados laboratoriais com relação a esses hormônios, podemos observar níveis séricos, ou seja, no sangue do paciente, aumentado de TSH e uma diminuição do nível sérico do T4 livre e também do T4 e do T3 totais. Né? Então, o TSH ele estará aumentado por conta dessa diminuição dos hormônios tiroidianos. Né? Então, se o indivíduo ele apresenta essa diminuição de T3 e T4, consequentemente, a hipófise ela recebe um sinal para secretar TSH para estimular a glândula. Só que como essa glândula tireoide ela está inflamada, ela está sendo atacada por essas células do próprio sistema imunológico decorrente dessa autoimunidade, ela não consegue produzir os hormônios tiroidianos. Então, por conta disso, o TSH ele se encontra aumentado, enquanto os outros, o T3 e o T4, apresentam-se diminuídos porque a tireoide não estará secretando. Tá? Além desses hormônios, né, desses achados que são importantes para o diagnóstico do hipotiroidismo, também o paciente ele apresenta uma diminuição da taxa metabólica basal. Essa diminuição contribui para aquele ganho de peso fácil. Além disso, também o paciente pode apresentar alterações hematológicas, como por exemplo uma anemia macrocítica, nível elevado de colesterol, também níveis séricos elevados de CK, e também uma hiponatremia, redução da concentração plasmática de sódio. Então, todas essas alterações aqui são perceptíveis, né? São observadas em um paciente com hipotiroidismo. E com relação ao tratamento, a principal forma de tratamento do hipotiroidismo consiste na reposição de L-tiroxina ou levotiroxina sintética, que é o famoso Puran T4. Então, como o indivíduo ele tem uma diminuição sérica dos hormônios tiroidianos, a administração dessa droga vai repor esses hormônios que estão deficientes. Uma outra forma de hipotiroidismo é o subclínico. Né? É importante citar aqui nessa aula o hipotiroidismo subclínico, que essa forma do hipotiroidismo é definido por um nível elevado de TSH. Porém, os níveis circulantes de T3 e T4 eles se encontram normais, né, em uma situação de hipotiroidismo subclínico. É quando apenas o TSH ele está elevado, acima de 4,5. Né? Então, esse hipotiroidismo subclínico ele é mais comum entre mulheres e indivíduos com mais de 65 anos de idade, nos quais a prevalência chega a alcançar em torno de 10 a 12% dos casos de hipotiroidismo. Então, espero mais uma vez aqui ter contribuído um pouquinho para o conhecimento de todos vocês. Qualquer dúvida, sugestão ou crítica, eu aceito que vocês relatem, né? Deixem nos comentários, assim que eu puder eu estarei respondendo.
Obrigado e não deixem de ver as próximas aulas. E aproveitem para se inscrever no canal, assinar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos que eu irei postar.